Olá pessoal, me chamo Henrique Eduardo Souza, estou participando da trilha de inteligência artificial. Trago para vocês o tema visão computacional para deficientes auditivos. Esse é um tema que tem me tocado bastante, onde eu tenho dedicado bastante tempo para auxiliar esse público de deficientes auditivos, que é um público muito grande e um público que tem bastante dificuldade de encontrar modelos para trazer alguma facilidade na sua comunicação. Espero que todos gostem da minha palestra e pode contar comigo pós-palestra, pode me convidar ali nos meus canais que eu vou estar mostrando para vocês. Estamos abertos a bastante interações com a galera para auxiliar nesse projeto que está sendo bem legal e bem desafiador para mim. Muito obrigado, vamos continuando. Olá, falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Me chamo Henrique Eduardo Souza, trabalho há 22 anos com software, tanto para web quanto para mobile, quanto para, hoje em dia, né, cloud. Já trabalhei em soluções de IoT, principalmente de IoT industrial. E nesse modelo de IoT industrial, trabalhei muito com software embarcado, tanto para visão computacional quanto softwares de IoT apenas para contagem de manufatura, contagem de cargas. Eu atualmente trabalho como gerente de arquitetura na Vanad. Sou especialista em soluções cloud, pessoal. Há algum tempo que eu já trabalho com cloud e soluções distribuídas, né? Então venho ali através de alguns canais trazendo conteúdo para o pessoal, YouTube. Tem o meu GitHub com a solução que eu vou apresentar hoje para vocês. Eu já publiquei essa solução, inclusive no Azure, para mostrar para vocês também. Tem o meu LinkedIn, que eu tenho publicado bastante coisa ali, o pessoal tem me marcado em bastante coisa. E o ponto principal da minha interação foi durante a pandemia, onde eu estudei bastante sobre visão computacional e encontrei algumas maneiras de melhorar a vida de algumas pessoas. Eu tive contato a primeira vez com um grupo de pessoas deficientes auditivos, onde eu pude, de alguma forma, interagir com eles e entender qual a dificuldade que esse pessoal encontra no mercado de trabalho. Então imagine num mundo onde tudo é digital, tudo é por voz, todo mundo se fala por áudio, né? Então hoje todo mundo se comunica via Teams ou no máximo via chat do Teams. E uma maneira que eu encontrei foi de ajudar esse pessoal convertendo a comunicação deles de Libras para texto e de Libras para áudio. Então vamos explicar um pouquinho mais, vamos contar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu vou contar um pouquinho mais sobre mim, né? Então esse é meu lado profissional. Também tenho algumas coisas que eu gosto de fazer nas horas vagas, como por exemplo, eu gosto muito de música, então tento, né, aprender sempre ali violão, guitarra, tá sempre estudando sobre música. Gosto muito de viajar, então eu com a esposa aí, com a dona da pensão, sempre indo que a gente pode, faz uma viagem, não só nós dois, né, como com as criancinhas aqui, que já são bem grandes. Fiz muita capoeira durante minha vida toda, e aí depois que eu descobri uma doença autoimune que eu tenho, eu tive que reduzir, né? Porque eu participava de campeonatos, viajava por muitos países aí, muitas cidades do Brasil, se apresentando com capoeira. E uma vez eu mostrei umas fotos e alguns vídeos que eu fazia quando eu era mais jovem. Um amigo do escritório não acreditou, falou: "Ah, duvido que você fazia isso." Eu falei: "Peraí, vamos lá no escritório." Aí eu fui lá no cantinho do escritório e essa foto de cima aí foi um dia no escritório, mostrando para um amigo que eu também conseguia fazer isso até hoje, né? Até os dias atuais. Hoje eu tenho diminuído muito porque, conforme eu comentei, descobri uma doença autoimune que me afastou muito de esportes e me aproximou mais da música, até para manter os movimentos em dia dos dedos e das mãos. Eu acabei fazendo isso. E o projeto de Libras, ele tem me ajudado muito, né? Porque eu tenho exercitado bastante as mãos fazendo Libras, e assim a minha doença autoimune reumática, né? Ela acaba sendo um pouco menos afetada, porque quanto menos você se movimenta, mais você acaba sentindo ali os problemas do dia a dia. Legal, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui
uma pequena agenda do que eu pretendo apresentar. Então, primeiro eu vou falar sobre os sentidos, né? Sentidos humanos e o que nos torna humanos. São esses sentidos. Imagina você viver sem algum desses sentidos. Vocês vão entender um pouquinho da dificuldade de algumas pessoas que eu tenho conversado bastante nesses últimos tempos. Segundo, eu vou falar um pouquinho sobre como os computadores enxergam, né? Então, entendendo os sentidos, como é que os computadores enxergam esses nossos sentidos. Um pouquinho sobre as oportunidades que nós temos de trabalhar com esses sentidos computacionais, ou com essas visões computacionais, ou com o que a inteligência artificial está trazendo para o nosso mercado de oportunidade e que cada vez mais aparecem outras novas. Onde eu encontrei esse problema, o problema que eu vou atuar, foi um problema onde me tocou, onde eu realmente encontrei de novo ali um motivo para me dedicar fora do meu horário de trabalho, dedicar horas vagas que eu tinha para ajudar em uma causa que, no meu ver, é muito nobre, tá? Atende um grande público e vai trazer uma solução. Não digo que vai ser a resolução dos problemas, mas que vai dar ali uma condição de comunicação um pouco mais democrática para todo mundo que trabalha nesse mercado e quem gostaria de trabalhar em qualquer outro mercado. E assim, galera, interagir com diversas outras features que nós temos dentro dos serviços cognitivos. Nesse problema atual veio a minha solução com propósito, então eu me baseei em outras soluções existentes e comecei ali a estudar e entender o propósito e trazer uma solução para esse problema. E eu vou apresentar para vocês mais em diante. Depois vou explicar um pouco sobre o projeto de Libras e, na sequência, explicar como ele funciona, né? Até para quem quiser fazer um fork, aprender um pouquinho sobre Libras, tentar ali gravar ou criar o seu novo símbolo, que seja um símbolo que faça sentido. Então, dentro desse projeto, eu atuo com mais 2 pessoas que são deficientes auditivos e mais um intérprete. Eu ainda não conheço Libras a fundo, né? Conheço as letras, tal, algumas expressões. E eu estou ensinando programação para essa galera através de JavaScript. E com isso, eles estão me ajudando, criando seus próprios símbolos que façam sentido dentro do contexto, muitas vezes regional, e alguns até mesmo num contexto de uma determinada, de um conjunto de pessoas. Então, pessoas criam seus próprios símbolos para representar o que isso significa para aquele grupo. Então, é algo muito complexo. Então, um projeto bem grande, de longo prazo, mas para começar, nós já temos ali o alfabeto inteiro em Libras, né? Então, quem quiser brincar um pouquinho, aprender em casa, tá lá liberado. Só fazer o clone do projeto, se quiser criar alguma coisa também, vai estar disponível para nós aí. E depois uma demo para mostrar para vocês isso funcionando, ok? Falando um pouquinho sobre os 5 sentidos, né? Então é básico, isso a gente aprende na escola, mas você só aprende o valor real de algum dos sentidos quando você não os tem, né? Então, aprendi a entender o lado de pessoas que não enxergam, que não escutam, que são os 2 principais ali sentidos que nós temos, né? O principal mesmo é a visão, que corresponde a quase 70% daquilo que nós aprendemos é pela visão. Então, muito é pela audição também. O tato, o olfato e o paladar são sentidos ali que as máquinas já estão até aprendendo, né? Já vi sensores aí de fumaça, detectores de fumaça, que você liga um IoT, mais um machine learning que você tem ali um computador reconhecendo cheiros também. Mas sobre os 2 caras que eu quero falar é sobre a visão e a audição. Então ali é onde vai entrar, foi boa parte do meu incentivo para começar esse projeto foi em cima de visão e de audição. Onde eu me perguntava, poxa, nunca um surdo vai conseguir se comunicar com um cego. Isso é impossível no cenário atual.
E num treinamento que eu ajudei a ministrar, eu tinha duas pessoas, na verdade eram três surdos e um cego. E como esses caras iriam se falar? Isso não aconteceria se não fosse um intérprete de Libras no meio, né? E aí eu pensei, por que não? Intérpretes de Libras são tão difíceis de você encontrar, ainda mais para um bate-papo. Um bate-papo que você tem ali entre você e um amigo, ou você ter um amigo que, por exemplo, perdeu a visão. Esse amigo que perdeu a visão, caso ele nunca teria um amigo surdo, né? Então é uma dificuldade gigantesca. E eu digo mais, eu tô não pensando só em afinidade entre amizade, né? Mas sim no trabalho. Uma pessoa surda com uma pessoa cega trabalhando no mesmo time, como essas pessoas se comunicariam? Muita gente me fala, via texto. Mas não sei se vocês sabem que boa parte dos surdos não são alfabetizados, né? Eles chamam de oralizados. São pessoas que entendem português. Então, uma parcela pequena, eu diria que 30% dos surdos sabem português. É uma parcela pequena. Imagina o resto só conhece Libras, que é um idioma à parte, né? Então isso é bem diferente aí do que a galera tá acostumada a compreender, né? Todo mundo acha que todo surdo é alfabetizado. Não, não é bem assim. E aí, foi de onde eu entendi um pouquinho como os computadores veem o mundo, para a gente trazer essa ideia da visão computacional para interpretar também uma série de fatores do cotidiano, né? Até para fazer uma definição para cegos e surdos. Então, em cima disso, eu trouxe ali uma imagem bem conhecida explicando como o computador vê o mundo. Para quem nunca viu isso, pessoal, para quem não conhece, os computadores veem o mundo baseando-se em pixels de 0 a 255 tonalidades de cor, né? Então, quando você fala de 0 a 255, geralmente a gente baixa isso para uma escala de cinza para você ficar com uma imagem mais simples. Quando eu trabalho com três cores, quando eu trabalho com fotos coloridas, por exemplo, eu já crio uma certa complexidade, que é em cima dessas de 0 a 255, essas combinações de 0 a 255, eu coloco o red, o green e o blue. Então eu tenho 0,255 elevado a 3. Então você tem ali três possibilidades de 0 a 255 até você ter tonalidades coloridas. Então isso necessita que você tenha mais processamentos ou de GPU ou de CPU, ou seja, para processar imagens coloridas são mais complexas. Basicamente, o universo da visão computacional baseia-se em de 0 a 255. Então, basicamente, se você tem aqui tanto uma imagem, quanto uma câmera, quanto um vídeo, esse vídeo vai ser analisado da mesma maneira que uma foto, que um vídeo em real time e assim por diante. Então, baseando-se nesse estudo que eu comecei a entender e me aprofundar um pouquinho mais no que eu precisava dimensionar de recursos até para que fosse capaz de processar o que nós estávamos fazendo. Então hoje está bem levinho, você consegue processar uma imagem em real time, uma câmera, né? Uma câmera qualquer, uma câmera do notebook, uma câmera Full HD, ou até uma câmera fotográfica, caso você tenha em 4K, funciona igual, tá? Legal. Quais as oportunidades que nós temos aqui dentro desse mecanismo de visão computacional? Eu brinco que são várias. A primeira delas ali que está muito em evidência são os carros autônomos, né? Então o carro consegue identificar o que são outros carros, o que são pessoas, placas, até para identificar qual é a velocidade que ele deve andar naquela via, sem depender do navegador, né? Caso seja um Waze ou um Google Maps, algo do gênero, que conhece aquela via, conhece a velocidade da via. Mas, caso aconteça algum imprevisto, ou tenha ali uma velocidade reduzida por conta de uma blitz ou por conta de uma manutenção na via, você não teria esse problema se o seu carro autônomo tivesse câmeras e entendesse a velocidade que naquele momento você está trabalhando. Dentro do carro, seguindo o assunto do carro autônomo,
Existem uma série de fatores complicadores dentro do carro autônomo. Dentro de cada um dos países que eles rodam, eles têm ali uma regra diferenciada. Então, por exemplo, digamos aqui no Brasil, um cenário desse do Brasil, onde eu tenho atravessando um idoso na rua e caso eu desvie desse idoso, eu vou bater em um outro carro. O que o carro autônomo vai fazer? Isso varia, pessoal, de país para país. Então, cada país ele tem uma legislação diferente no trânsito que o carro autônomo deve conhecer também. Com isso, a visão computacional é muito importante para detectar rapidamente quem é que está atravessando a rua, se é um idoso, se é uma criança, se é um cachorro. Então, ele consegue identificar rapidamente o que é aquele objeto que o carro iria colidir e tomar uma decisão rápida se ele atropela ou se ele desvia e pode correr o risco de bater em outro carro. Então, isso são oportunidades aí que a visão computacional traz para você e são muito exploradas hoje no mundo. Uma outra oportunidade, pessoal, é o cuidado de idosos, que também é um ponto que eu tô focando bastante. Cuidado de idosos dentro de casa, cuidado de idosos dentro do hospital. Como assim, Henrique? Dentro de casa ou no hospital? Porque idosos são suscetíveis à queda, e quedas para idosos são bem mais traumáticas. Então, você colocando uma câmera que alerte alguém, um cuidador que esse idoso levantou, por exemplo, eu tenho um cuidador da minha avó. Esse cuidador se descuidou, foi até o banheiro, ou foi até a cozinha preparar alguma coisa, e a minha avó levantou. Então isso já chegaria um alerta no relógio do cuidador, falando, olha, a senhora levantou da cama, saiu da cama. Então o cuidador tem alguns segundos para chegar ali e amparar essa pessoa, porque se ela sair andando pela casa, a chance dela encontrar uma escada e cair, encontrar um obstáculo pelo chão e cair, é muito grande. Então a ideia dentro de hospitais também é a mesma. Você tem pacientes que não poderiam sair das suas camas e eles saíram da cama e ali o enfermeiro já é acionado naquele momento que o paciente levantou e tem risco de queda, já avisa na hora ali que esse paciente corre risco e já vai ao enfermeiro rapidamente para socorrê-lo, né? Então esse uma outra oportunidade que dentro da própria Vanad a gente tem trabalhado em projetos para cuidadores e eu em projetos pessoais para idosos, né, de lares comuns, para que eles tenham ali uma câmera qualquer que fique monitorando esse idoso para que ele não levante ou não saia da cama. Já um terceiro e um ponto bem legal que eu tenho estudado bastante também é em exercício físico, pessoal. Imagina você corrigir sua postura durante um exercício físico para que você não se lesione. Então, fazendo um agachamento com peso, fazendo um exercício de mobilidade, para ver ali qual que é a sua evolução também. Então, eu estou fazendo exercício de flexibilidade. Primeira aula eu tinha tantos graus de flexibilidade de perna. Na minha 10ª aula eu tenho tantos graus mais X de elasticidade de perna. Então, tudo isso é uma forma de você mensurar ali o quanto você evoluiu e uma forma de você corrigir a sua postura. Então, em cima disso, eu estou estudando também algumas possibilidades de fazer isso. E até mesmo a exaustão desse atleta que está praticando aquele exercício, o quanto fadigado e o quanto de dor ele está sentindo. Então, isso também é bem possível de realizar com visão computacional. E em cima do meu problema, né? Onde eu trouxe ali minha inspiração para começar o projeto, veio o tema que nós temos ali de usuários. Então já vou começar com 10 milhões de usuários. Já é um projeto que começa grande, né? Então é o público que eu tenho de pessoas surdas no Brasil. E dessas pessoas surdas, desses 10 milhões, eu diria que apenas 3 milhões sabem português. Então, é um público muito grande que a gente pode trabalhar em cima dessa população de Libras, né? E foi um tema que me tocou bastante, porque das pessoas que participaram e que participam das reuniões comigo, eu vou dar em estatisticamente, tá? 2 entre 10 têm emprego. E eu diria que são empregos
que eles se sentem úteis? Não, são empregos porque as empresas precisam pagar suas cotas, bater suas metas de contratação de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, no mais, essas pessoas sofrem para ter trabalho, né, que é o mínimo, geração de renda, e muitas delas são pessoas extremamente qualificadas, extremamente inteligentes, muitas me ajudam muito ali no dia a dia, e essas, graças a Deus, já consegui ajudá-las a ingressar no mercado de trabalho, né? Porque estão desenvolvendo ali programação, estão sempre mexendo com JavaScript, então ambas estão trabalhando, ambos, né? Uma moça e um rapaz, ambos estão trabalhando. A gente quer impactar mais pessoas, a gente quer ajudar mais pessoas. Nós queremos aí tentar trazer para o mundo da tecnologia, não só para o mundo da tecnologia, né, mas que essas pessoas que têm essas dificuldades também consigam ali identificar uma oportunidade, um propósito de vida que as façam acordar todos os dias como nós, né? Não só com o propósito de ganhar dinheiro, mas sim com o propósito de fazer algo a mais na vida do próximo. E foi essa a minha inspiração. E tudo isso por quê, né? Porque, pessoal, é bem isso mesmo, um slide preto, não acabou a apresentação. Muita gente me pergunta, mas esse slide preto? Não, isso é para vocês entenderem e se situarem como é a vida dessas pessoas. Imagina que você está num quarto escuro onde todo mundo fala e você não escuta nada, não sabe o que dizem, porque muitas pessoas falam muito rápido, outras não têm uma expressão labial muito fácil de se ler. Logo, é assim que essas pessoas se sentem no ambiente de trabalho, no ambiente de educação, no ambiente, eu diria no corporativo, que é no trabalho, né? Num shopping center ou em qualquer outro lugar, quando eles não estão inseridos nos meios onde outras pessoas também falam em Libras. É assim que os meus amigos surdos veem o mundo, né? É assim que eles estão colocados ao mundo. Então, pensando nisso, pessoal, a gente trouxe o projeto de Libras. Mas antes de tudo isso, antes de explicar o que é o projeto, venho trazer um pouquinho para vocês do que são Libras, né? Então, Libras é uma linguagem brasileira de sinais. Ela é especificamente brasileira, pessoal. Quer dizer que em outros países os surdos falam o quê? Depende. Nos Estados Unidos tem a linguagem americana de sinais, tem a linguagem europeia de sinais. Então, cada estado, ou cada país, ou cada localização tem ali a sua linguagem de sinais. Eu diria que no Brasil, nós temos ali diversas linguagens de sinais, cada uma em uma determinada região brasileira. Então, é isso uma das coisas que mais dificultam na nossa construção aqui. Eu tenho tentado trazer pessoas do Brasil inteiro, né, para contribuir nesse projeto. Muitas pessoas ali, o intérprete que virou meu amigo hoje, ele me apresenta bastante comunidade de surdos, então eu faço parte de bastante comunidades de surdo. Então é interessante quando você identifica como o pessoal escreve, alguns até com uma certa dificuldade, mas eles escrevem. E quando eles se expressam em Libras, dá para você sentir ali a emoção do que o cara está colocando através do intérprete, através da expressão facial mesmo do surdo. Então, quando a gente tira essa comunicação e traz essa comunicação interpessoal, a gente tira a emoção. Então, uma das coisas que eu quero trazer junto da visão computacional é aproveitar a expressão facial, onde o surdo, né, a pessoa com deficiência auditiva, ela se comunica através de Libras e ela expressa a emoção. Então, a visão computacional ela vai trazer ali essa facilidade de mostrar para quem interage com esse surdo a expressão que ele está colocando ali na sua fala, no seu modelo de linguagem, né? Então, quando ele se expressar que ele precisa muito de um trabalho, não vai ser aquela coisa fria, eu preciso de um trabalho. Vai ser aquela coisa que tem a expressão da necessidade, que traz ali consigo a emoção de estar se sentindo útil para fazer alguma coisa. Em cima disso, eu vou trazer para vocês aqui como funciona, primeiramente, né? Então, entender um pouco de como funciona o nosso projeto de Libras. Nós mapeamos aqui
todos os pontos da mão, onde você tem desde o ponto 0 e todos os dedos, você tem as falanges mapeadas. E muita gente me pergunta, mas Henrique, o dedão, ele só tem 2 falanges, né? Tem a ponta, como é que eu digo aqui? A articulação do meio e a articulação da ponta. Eu não tenho uma articulação, sim, não tem, né? Mas eu tenho o pulso e o que liga o pulso. Então, muitas vezes aquela bolinha que você tem no meio da mão, e muita gente vai olhar para a mão agora que eu estou falando e não vai entender muito bem, mas você vai olhar aquela bolinha que quando você movimenta o dedão para dentro do meio da mão, ela simboliza algo, tá bom, pessoal? Então isso simboliza algo, por isso que está mapeado. E os outros dedos são as falanges tradicionais e a dobra total do dedo. Então ali, todos eles vocês vão ver que tem a comunicação, tem a descrição dele em português, mas tem a descrição do framework que está em inglês. Até os termos são muito parecidos ali com o que você encontra dentro dos termos médicos. Se você procurar eu tive uma lesão thumb CMC no meu dedo. Cara, pode ter certeza que foi no seu dedão, na bolinha do dedão, naquela bola ali onde tem o dedão. Você teve uma lesão articular naquela parte do dedo. Então eu levei esse modelo para alguns médicos olharem. Isso daí já é um framework utilizado, tá? Eu levei esse modelo para ver a anatomia disso. Eu levei para um ortopedista que me acompanha no problema que eu tenho no pulso. Eu levei e mostrei isso para ele. Ele achou muito interessante. Não só para isso, né? Até para tratar limitações, para ver ângulos de limitações. Eu já tenho alguma coisa que eu estou fazendo nesse lado médico também, que é extremamente interessante. Então, você levando isso e mostrando para outras pessoas, surgem outras N aplicações. No momento que você consegue mapear a mão e as articulações da mão, você consegue ter ali uma série de outras funcionalidades que são interessantes. Mas no nosso caso, está sendo voltado para Libras. Legal, pessoal. Nesse ponto também tem a questão do dedo. Então, como funciona aqui o dedo, né? Então, eu tenho o dedo completamente esticado, ele semi-flexionado e ele totalmente flexionado. Então, isso muda também a interação que você tem dentro da linguagem. Voltando aqui, você tem todas as possibilidades. Então, quais dedos você está trabalhando individualmente, tá? Então, cada uma, no momento que ele compõe o frame, ele compõe uma série de itens dentro de um array e devolve, inclusive, com a posição que cada um desses caras está. Então, é bem bacana como isso funciona, né? Legal. Vamos fazer uma live, uma demozinha rápida aqui, para vocês entenderem. Vou abrir bastante tempo para questionamentos e perguntas. Vocês vão me ver agora, não vai sair um pouquinho da voz, né? Vai sair um pouquinho do padrão. Eu vou fazer uma demo bacaninha aqui para vocês, vou subir a aplicação, vou mostrar alguns sinais, vou mostrar como eu tenho ensinado o público surdo, né? Para que eles tenham a participação aí dentro de cada uma das ações que eu me proponho a ensiná-los, né? Então, até tem alguns vídeos que eu gravei com eles gravando todos felizes, mas isso daqui tá no YouTube, depois vocês dão uma olhada lá. E vamos lá, bora pra demo. Boa, pessoal. Vamos começar a nossa demonstração que eu havia comentado. Então, primeiramente, vou abrir aqui o projeto. É um projeto em React, né? Foi o que eu construí mais rapidamente aqui, usando a biblioteca de JavaScript para facilitar até a vida do pessoal que tem alguma dificuldade com programação. Então ficou muito simples. Vou mostrar aqui, por exemplo, uma letra A. Como é composta, Henrique, uma letra A? Uma letra A, para vocês terem ideia, é você fechar toda a sua mão, deixar em posição eu brinco que é a posição de soco, deixou sua mão em uma posição de soco, abriu o dedinho, como criança geralmente dá soco, né? Então fica com o dedão aberto para fora. E essa é uma letra A. Então, pensando no nosso desenho de PowerPoint, o que eu teria aqui, né? Então eu teria todos os seus dedos, desde o dedão. O dedão é o único que é no curve, que não é dobrado, né? Já os outros, todos eles são
completamente dobrados, o full curve. Então você pegar o indicador, dedo médio, anelar e o dedinho mindinho, todos eles com full curve. Então isso daqui é só para a gente ter uma ideia do que vai ser feito. Legal? Então, tendo uma ideia do que vai ser feito, eu acabo criando um array. Isso aqui é só a saída dentro de um array, né? Não está nem dentro de um objeto, são vários arrays. E aqui dentro a gente faz toda a escrita. Então, eu tenho uma variável global, que são os meus símbolos, onde eu vou, para a letra A, eu vou pegar o caractere A. Então, vou até abrir aqui na pasta. Caractere A dentro de range image, ele tem aqui, ó, o range image da mão com a letra A. Então, é como a gente comentou, é uma posição de soco com o dedinho para fora da mão. Legal. Agora que vocês já viram, o que eu costumo guardar? O A range e o A letra. É o que eu vou exibir, né? Então, ambos são SVGs, então dá para aumentar de tamanho ali à vontade. Vou zerar aqui o zoom. Legal. Então, isso temos para todas as letras do alfabeto. Legal? Bacana. Então, voltando para cá. Até para facilitar a vida do pessoal, eu peço para que eles gerem uma imagem. Por exemplo, eu vou escrever a palavra casa em um gesto. Escreve a palavra, tira o fundo. Se não, manda para mim mesmo, que eu tiro o fundo da palavra, né? O pessoal que faz pull request. Pego ou tiro a palavra, tiro o fundo da palavra, né? Deixo sem fundo, para facilitar a vida de quem está desenvolvendo, a não se preocupar tanto com isso, né? Então, eu acabo ajudando a galera ali a se organizar para fazer cada uma das letras, né, ou cada um dos gestos. Por enquanto, todos que estão aqui, os que estão com mais assertividade, né? Então, legal. Uma vez que eu importei as bibliotecas Finger, Full Curve, Finger Direction, até para saber se você está apontando o dedo para a direita ou para a esquerda, eu pego a letra, né? Então, faço essa distinção qual que é a letra que eu vou trabalhar, que ele já viria na pastinha aqui e já pegaria qual que é a letra baseada aqui. Isso aqui é só para você ter ali uma referência do que é aquele símbolo, tá bom? Legal, aí vem a parte interessante, que é onde eu estou estudando algumas formas de facilitar ainda mais. Então, pensei numa DSL. Depois que isso tiver bem mais maduro em JavaScript, vou portar isso para .NET, então vou criar ali um pacote NuGet para fazer essa iteração com a câmera, né? E o próximo passo também seria integrar isso com Cognitive Services, né? Então, por exemplo, a Microsoft seria o primeiro caso onde você teria text, voice to text, né? O speak to text e text to speak. Isso já existe. Imagina Libras to speak, Libras to text. Esse é o meu objetivo futuro aí para facilitar a comunicação e trazer essa democracia aí para todo o público que tem alguma deficiência auditiva, né? Então, uma das partes que eu tenho trabalhado é isso, tá? Então, a ideia é fazer essa integração, onde você vá fazendo um alfabeto de Libras e criando símbolos complexos de palavras e completas. Então, por exemplo, o cara tem uma palavra para falar casa, cria um símbolo casa.js aqui, casa signin.js, ele já teria o símbolo de casa, carro, Git e entre outros. Tem um site onde a comunidade surda atua bastante, eles escrevem os símbolos, pessoal. Então tem todos os símbolos técnicos aqui para trazer para Libras. Esse daí é um ponto que eu pretendo trazer também para frente, já cadastrar esses caras que já existem, né, catalogados. Eu vou fazer esse trabalho também. Já vou colocar aqui dentro. Imagina que legal, você fazendo o símbolo do Git, já aparece que eu quero comitar o seu arquivo no Git. Que bacana.
Então, para a comunidade, isso vai ser muito bem-vindo, tá, pessoal? Legal. Então, a letra A. Vamos voltar aqui para a letra A. Primeiramente, como vocês viram o símbolo da letra A, eu tenho o primeiro dedo, que é o dedão. Nesse caso, o dedão ele é o único que não está no cur, ou seja, o único que está estendido. Já o segundo dedo, adicionando a direção, eu estou tratando aqui o indicador com o direcionamento para sua baixo, né? Ele está como se estivesse para cima. Eu testei com o left e com o right, ambos funcionam, tá? Então eu defino, no caso do dedão, ele usando o dedo indicador para mostrar ele tanto da direita para a esquerda. Ou seja, como assim, Henrique? Quer dizer que se eu estou usando com a mão direita ou com a mão esquerda? Vai funcionar de ambos os lados, beleza? E a precisão dele deveria ser de 70%, acima de 70%, para ele garantir que aquilo é realmente o dedão e o dedo indicador estão naquela posição. E aí depois o indicador totalmente dobrado, então full curve, ele está totalmente dobradinho ali. Aí vem depois o mesmo indicador com a posição vertical up, ou seja, ele está para baixo, e eu preciso que ele esteja 70% assim. No caso da diagonal up, seria para qual lado esse cara está apontando, beleza? Então aqui eu também testei com o left. Todo mundo, vocês viram aqui, tem o leftzinho comentado. Fui para testar se isso funcionava com left e com right. Funciona, independente dos lados, ele está identificando qual letra, que a letra A é dos dois lados. Então isso ficou muito legal. Já no caso do dedo anelar, né, que é o ring, também full curve, vertical up 70%, de garantia que esse cara está para baixo e que é o meu dedo indicador. Já no caso do mindinho, também tudo para baixo, garantia de 70%. Legal, pessoal. Eu vou desenvolver com vocês aqui, em tempo real, um novo sinal. O que seria esse novo sinal, Henrique? Um hang loose, que é um sinal que para mim significa bastante coisa. No universo do pessoal que eu trabalho lá, que eu tenho trabalhado, antes o meu símbolo era um barba H, mas uma vez eu tirei a barba, fui falar com o pessoal, caras, qual que é seu símbolo? Não é mais barba, porque você não usa mais barba. Eu entendi. Aí eu coloquei um símbolo para mim, que para mim é o meu nome, né? Os caras me conhecem como Hang Loose. Então, eu coloquei aqui um Hang Loose na pastinha, eu vou pegar aqui na pastinha de imagens. Tem um simbolinho aqui chamado Hang Loose. Eu vou levar para dentro dessa pastinha de imagens, Hang Loose. Legal. Vou colocá-lo aqui já dentro do Visual Studio Code. Vou criar, já deve estar aqui, né? O Hang Loose. Então, vou criar aqui um sinal para vocês entenderem o quão simples é trabalhar com esse framework que a gente está fazendo. Vamos criar um novo arquivo aqui, chamado de Hang Loose sign.js. Legal? Então, aqui eu faço alguns imports. Então, como, por exemplo, aqui, import finger cur finger direction get nessa aqui na verdade é gestory description. Legal. Eu trouxe todos esses caras aqui de onde? Da minha lib finger pose. Legal. Então tenho tudo aqui que eu preciso usar. Eu faço um export de um sinal que é o meu hang sync igual um new gestory description. E aqui eu vou buscar o nome do sinal que ele já carrega ali
a minha lib também. A lib não, já carrega a imagem, né? Hang loose. Eu cadastrei como hang loose sing. Hang loose só. Legal. Então, só hang loose. Cara, precisa carregar o meu objeto JavaScript também. Hang loose sing. Ele vai procurar um arquivo chamado hang loose. Tem o sing. Legal. E é isso aí. Vamos começar aqui pelo meu dedão, que é o meu thumb. Dedão. Aqui eu tenho meu hang sing ponto add cur. É o meu dedo, que é o finger ponto dedão. Thumb, vírgula. Ele não está dobrado, né? Porque pensando no hang loose, o meu dedão está sempre no cur, certo? E eu tenho que ter garantia de 100% que é isso aí. Bacana. E aí, como na letra A, que eu mostrei para vocês, eu preciso ter a direção, add direction, finger ponto index. No finger.index, eu uso aqui também o meu finger direction ponto diagonal up right. Tenho trabalhado bastante na documentação desse cara aqui também. 0.7. É o que dá mais trabalho é a documentação. Vou copiar e colar aqui para ir mais rápido, beleza? Então esse cara aqui já é o index. O index, no meu caso do hang loose, ele é full cur. Tenho garantia 100% e deixo ele vertical up. Vertical up. 70% atende. Então esse daqui é o meu indicador. O dedo de apontar o dedo, né, pra galera. Então meu indicador tá aqui. Já o próximo dedo é o dedo médio. É o middle. Isso tudo tem lá no PPT, tá, pessoal? Quem quiser olhar depois. O PPT também tá... O PPT... o dedo médio, ele também tá full dobradinho. Legal. Aqui também é o meu middle. Deixo ele no mesmo esquema. Vertical up, né? Legal. Aqui é o médio. Por fim, aqui vem o meu anelar. Anelar é o ring. É o dedo do anel, né? O ring também vem full cur. Também é vertical up. Legal. E por último, o dedinho. Dedinho vem como finger pink. Finger pink. Eu lembro desses termos dos dedos das musiquinhas de criança. Então, esse daqui é o mesmo esquema do meu dedão, né? Ele é no cur. E ele tem que estar direcionado para diagonal. Posso deixar ele para left. Um tá para right, o outro eu vou deixar para left. Legal? Então tá aqui a nossa configuração de um sinal, o sinal de hang loose. Então, uma vez que você entendeu, olha que complexo fazer isso. Feito. Yarn develop. Eu não fiz nenhum macaquinho aí, galera. Deve subir a aplicação. Demora alguns segundos aqui, vai ser bem rápido para editar aqui para vocês, porque isso é rápido de divulgar.
Boa. Terminou de debugar. Terminou de fazer o deploy, né? Deu um pequeno erro aqui. E... Legal. Mas o importante é que subiu. Preciso dar uma olhada que erro foi esse. Beleza. Vou abrir aqui a minha porta 8000. Deixa eu abrir aqui a aplicação. Bacana. Subiu aqui, ó. Não está rodando. No momento que eu levanto a mão, ele interpreta como a gente comentou aqui. Beleza, pessoal? Sou eu, Henrique. Só tá ouvindo a voz, agora você viu. Legal, ó. Levantei a mão, tanto a mão, no meu caso aqui, a mão que eu não escrevo, direita, e a mão que eu escrevo, esquerda. Então, como eu falei, o A é esse símbolo aqui, soquinho, dedão para fora, não é dedão assim para cima também funciona, tá? Então, tanto dessa mão quanto dessa, ele interpreta, mas o nosso A aqui no Brasil, da nossa linguagem de sinais, o dedo mais aberto, como vocês viram aqui. Já no caso, um I, dedinho para cima, né? Ele está confundindo com o meu hang loose, que é isso daqui, ó, que legal, funcionou. O dedinho para cima é um L, isso aqui é um H, então tem muito da posição da mão, né? Então, um H, isso aqui também é um H, ele não está encontrando meu dedo, porque essa minha mão é meio limitada com símbolos, então até que é legal que eu fico exercitando. Então, você começar aqui, A, para estudar, A, B, C, D, eu não me lembro direito, isso aqui é um L, é um I, isso aqui é o meu hang loose, dependente do lado, ó, ele interpreta dos dois lados ali, ele está interpretando também. Então, isso aqui, por exemplo, é um H, entendi a mão aí? Um H. Então, pessoal, fica aqui. A gente tem trabalhado aqui para entender dois símbolos das mãos, então entender quando eu estou com a mão direita, quando eu estou com a mão esquerda, que é uma próxima feature. Ó, você viu que ele troca, conforme eu sumo a mão, ele vem para outra. Então, isso aqui é uma feature que eu estou trabalhando agora para entender as duas mãos e eu conseguir fazer gestos complexos, como, por exemplo, isso daqui significa casa. Isso aqui, ó, esse segundo dedo anelar, fazendo isso aqui significa um feedback. Então, o pessoal, quando ele está fazendo isso aqui, significa feedback. Então, se eu conseguir trazer essa complexidade de movimentos e criar palavras em cima disso, é onde a gente resolveu o problema da comunicação. Hoje, eu atendo gestos simples e a ideia é que eu atenda gestos complexos, como, por exemplo, entender que isso daqui são palmas, isso daqui é casa, isso daqui é um feedback. Então, palavras complexas, a gente está trabalhando exatamente para atender. Mas exatamente para o pessoal entender hoje os símbolos e criar os seus também, é legal. Você criar seus próprios símbolos. Bacana. Dá para você fazer isso também, pessoal. Então, é isso. Muito prazer. Me chamo Henrique Eduardo Souza. Apresentei e trouxe para vocês aí o projeto de Libras que a gente tem trabalhado. E peço para vocês aí uma ajuda. Quem puder ajudar a corrigir problemas, trazer uma visão diferente, uma ótica diferente, me ajudar ali a colocar algumas coisas como uma DSL para facilitar isso e portar depois todo esse nosso algoritmo para .NET, né? É um projeto open source que eu vou abrir esse cara, né? Eu vou deixar ali um Git Action ou dentro do próprio DevOps um CI esse dia, assim que a gente aprovar por request, ter mais pessoas para olhar isso também. Eu estou sozinho para corrigir todas essas falhas e probleminhas que o pessoal manda, remover fundo de imagem, trabalhar uma imagem mais bonitinha para o cara colocar uma palavra, não ficar a palavra na tela inteira, né? Então trazer, delimitar. Então eu estou precisando bastante ajuda aí, pessoal. Então por isso que eu vim aqui hoje, pedir encarecidamente para que deem uma olhada no projeto com carinho. A ideia é ajudar bastante gente. Se a gente trabalhar nesse projeto com seriedade, isso vai acontecer. Então, é isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Ó, o Hang Loose funcionou mesmo, hein? Até mais, pessoal.